Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Olá, caríssimos irmãos, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora das Graças. É uma alegria tê-los conosco. Hoje, nesse nosso vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de São Sebastião, que viveu no século III. Ele nasceu por volta do ano 249, numa cidade francesa, chamada Narbonne. Filho de uma família católica, logo sua família mudou-se para Milão, transferiu-se para Milão. E Sebastião, já na idade da juventude para a idade adulta, entrou no exército do Império, tornou-se comandante da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador. Mas Sebastião era cristão. O grande desejo do seu coração, quando ingressou para a guarda imperial, era ajudar os cristãos que no século III eram perseguidos e mortos por causa da sua fé. Vou dar agora um pequeno contexto dessa perseguição aos cristãos no século III. Em 249, justamente o ano que nasce São Sebastião, o imperador Mécio Décio proclama um edito obrigando todos os que são de outras religiões no Império Romano, incluindo os cristãos, a fazerem um ato de conformidade. Esse ato de conformidade era comer um pedaço de carne sacrificada aos deuses pagãos, fazer uma libação em honra desses deuses, ou queimar um grão de incenso. Quem fizesse o ato de conformidade, quem fizesse o ato de culto, porque isso era um ato de culto, um ato de sacrifício aos deuses, adquiria o atestado de conformidade para estar conforme à lei do Império. Os que não aderiam a esse edito do imperador sofriam sanções, tinham os bens confiscados, tinham a casa confiscada, as propriedades confiscadas, muitos eram torturados e inclusive poderia chegar-se à morte. Não era desejo do imperador Mécio Décio matar todos os que não concordassem com a religião do imperador. Era desejo, sim, que todos obtivessem o certificado de conformidade para obter a conformidade religiosa em todo o império. Os cristãos, como outros, naquele período, também sofreram perseguição por causa da sua fé. E os cristãos, tendo resistido a esse edito imperial, acabaram, muitos, pagando com sua própria vida e testemunhando a fé em Cristo Jesus por meio do sacrifício. E Sebastião, justamente nesse período da segunda metade do século III, em que os cristãos também são perseguidos, são presos, são torturados, alguns são mortos, ele ingressa no exército imperial e torna-se, inclusive, chefe da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, para ajudar os cristãos que estavam presos. Ele levava comida, levava remédio, assistência espiritual. Um dos milagres atribuídos a São Sebastião, ele faz quando ele assistia a dois irmãos que estavam presos. E a esposa de um dos irmãos que estava preso estava muda. E por meio da oração de São Sebastião, naquele momento ela recupera a fala. Inclusive o carcereiro, eles estavam presos na casa de um cidadão romano, que era o carcereiro. Inclusive o carcereiro converte-se naquele momento, todos ali convertem-se. E o relato histórico é que naquele dia se batizaram 68 pessoas advindas da conversão desse milagre feito por Sebastião. Então, a vida cristã nessa segunda metade do século III no Império Romano não é uma vida muito fácil. É o período em que os cristãos escondem o seu culto. Sebastião não falava publicamente da sua fé cristã, muito pelo contrário, debaixo das vestes de soldado romano, ele era cristão. Para o Império ele era soldado, mas no seu coração ele era cristão. Então, no final do século III, dizem algumas fontes, entre o ano 284 e 288, outras fontes dizem no início do século IV, por volta do ano 304, São Sebastião sofre o martírio. Ele é descoberto pelo imperador Diocleciano, que é o imperador do período do final do século III. Ele é descoberto pelo imperador Diocleciano e o imperador ordena a sua execução. Ele é amarrado a um tronco de uma árvore e é alvejado com flechas. Conta-se pela tradição que o imperador ordena que não se atinjam órgãos vitais para que o sofrimento dele fosse longo, demorado, e ele fosse devorado ainda vivo pelos abutres.
Fato é que uma senhora idosa, uma viúva, chamada Irene, o encontra amarrado a esse tronco, ainda com vida. Ela pensava de dar-lhe um funeral cristão, mas o encontra ainda com vida, o retira, leva para casa, cuida de São Sebastião, e ele era um homem forte, um homem vigoroso, recupera a sua saúde. Depois que ele recupera a saúde, ele vai ao imperador Diocleciano para cobrar explicações acerca da perseguição aos cristãos, porque os cristãos são perseguidos, são mortos, são presos, enfim, pagam com sua própria vida ou às vezes até com confisco dos seus próprios bens pessoais, bens para a própria subsistência, em virtude de sua fé. Nesse momento em que ele retorna ao imperador para fazer essas cobranças, então o imperador determina que ele seja morto a pauladas, morto a pancadas. Então, Sebastião sofre o martírio em vista da sua fé, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Isso é o contexto da vida de São Sebastião, um soldado mártir cristão do Império Romano do século III. É um contexto bastante interessante nesse tempo em que nós vivemos perseguições explícitas ou veladas à nossa fé, percebermos a virtude da fé, a fortaleza da fé, a firmeza de ânimo de um soldado como Sebastião, que estava trabalhando dentro do Império Romano, junto ao imperador, e mesmo assim não negou sua fé. É necessário que nós também, nesse tempo presente, um tempo tão conturbado, de tantas realidades conflitantes e contrastantes com a fé cristã, que nós tenhamos clareza da fé que temos, do Deus em que cremos, da fé que professamos. Nós esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, seus vizinhos, irmãos de igreja, nos grupos de WhatsApp das nossas pastorais e movimentos. Espero que tenha sido edificante esse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo, curta as nossas páginas nas redes sociais, curta o nosso perfil no Instagram, nossa página da Paróquia Nossa Senhora das Graças no Facebook. Fiquem com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, qui es in celis,